faz esse processo. De volta com o nosso programa nesta segunda-feira. Estamos conversando sobre pagamento de imposto aqui, viu, pessoal? IPTU. Você tem um prazo aí para se organizar, fazer o seu pagamento do IPTU. Tem desconto até sexta-feira de 25%. Se quiser parcelar ainda, a Prefeitura ainda está oferecendo um desconto de 5%. E quem está conversando sobre esse assunto hoje aqui com a gente é o secretário municipal da Fazenda de Mossoró, Ivo Franklin. A gente também já falou, né, Vonúvio, sobre cronograma de pagamento da Prefeitura de Mossoró em relação aos atrasados. Tem um monte de coisa para pagar. 13º, tem umas horas extras, insalubridade, tem um monte de coisa aí. Diárias operacionais. E aí, falamos também sobre Covid. Em relação à Covid, a gente recebeu aqui a resposta do João, diretor da UPA, do BH, em relação à denúncia aqui do bloco anterior do nosso telespectador, de que estava faltando, não tinha exames para todo mundo. Ele está dizendo o seguinte: o que está acontecendo é que aumentou a procura pelos exames SWAB. Hoje foram feitos 50 SWAB e 70 testes rápidos, 120. Estamos realizando mais de 200 testes por dia. Testes rápidos temos à vontade. Todos os dias o exame SWAB aumenta. Ele complementa dizendo que todos os dias nos esforçamos para atender bem a população de Mossoró. Então, está explicado aí. A demanda aumentou, então, Vonúvio. Existem testes do tipo SWAB, os testes rápidos, e é justamente isso. Testes SWAB não estão suficientes para todo mundo que está procurando. Essa informação acabou de ser repassada para o cenário político pelo João, diretor da UPA do BH, que é responsável por fazer estes testes aqui na população moçoroense. É um teste mais preciso, né, que identifica a presença do vírus na pessoa. Então, é um teste mais confiável. Interessante aí, né, esse aumento, né, dessa procura, e pode estar relacionado a várias situações. O Osaniel Mesquita, ele participa aqui conosco dizendo o seguinte: boa noite, ontem estava no plantão do SAMU, né, enfermeiro do SAMU, e fomos dar apoio na Rio Branco, e fiquei muito preocupado com a grande quantidade de pessoas na Rio Branco. Um detalhe, muita gente fazendo atividades sem máscaras. Então, o pessoal precisa utilizar a máscara aí, né, para evitar esse contato com essa cepa do novo coronavírus, que é bem mais transmissível, né? Essa modificação que foi confirmada já aqui no estado do Rio Grande do Norte, 2 variáveis, uma do Amazonas, lá de Manaus, e outra do Rio de Janeiro, já estão circulando aqui pelo estado. Pois é, realmente, pessoal, complicado fazer atividade de máscara, mas ali na Rio Branco realmente é interessante o uso da máscara. Inclusive, Vonúvio, eu tive ontem refletindo sobre o fechamento ou não da Rio Branco diante disso que está acontecendo, novos decretos. As prefeituras estão estudando aí para ver as recomendações que foram feitas pelo Comitê Científico, pelo governo do estado. Novos decretos estão saindo aí. A Prefeitura de Natal já vai divulgar um novo decreto agora, hoje ou amanhã pela manhã. Então, o que eu pensei, Vonúvio, é que é muito delicado fechar, deixar de fazer a interdição da Rio Branco, porque quem quer fazer atividade física vai de todo jeito. A questão é aumentar a fiscalização ali para o cumprimento e evitando também grandes aglomerações de pessoas. Sobre a Covid, Carol, só para fazer aqui uma pontuação interessante, é que aqui em Mossoró não existe ainda decreto, né, com base neste novo momento da pandemia, né? O prefeito, ele falou nas redes sociais sobre decisões referentes à Covid, que estão debatendo com os secretários, com o setor produtivo, comercial e outros segmentos, baseando-se em pareceres específicos da saúde e da vigilância sanitária. A gestão vai dialogar aí com esses entes para poder tomar estas decisões. Ele disse também, o prefeito, através do Twitter, na manhã de hoje, que vai aumentar as testagens e também barreiras sanitárias serão montadas no município de Mossoró. Então, até agora, nada de decreto, né, deste atual momento, mas existe aí esse planejamento, esse diálogo, segundo o prefeito.
Pois é, o prefeito de Natal, a gente até comentou sobre a omissão, né, do prefeito Álvaro Dias. Ele divulgou no Twitter hoje que ia proibir, que ia fechar também os bares às 10 horas da noite, mas que também iria proibir a venda de bebidas nos estabelecimentos após esse horário. Então, tá aí. Vamos esperar o que é que a Prefeitura de Natal vai definir em relação a este assunto. Nós temos aqui participações, viu, secretário? A Rose, do Rincão, ela pergunta: até que ano o servidor público teve o IPTU dispensado? Eu não sei responder essa questão, viu, Vonuvo? O secretário sabe? Olha, essa questão do IPTU dispensado pelo Código Tributário, na verdade, nunca teve dispensado. Existe no nosso Código Tributário, que é um pouco obsoleto, está um pouco defasado, inclusive é um dos nossos projetos, ainda esse ano, não posso mensurar a data, mas atualizá-lo, até mesmo que o Código Tributário também, se eu atualizar no próximo mês ou até maio, não entraria em vigor esse ano ainda, porque ele tem uma coisa no direito que se chama princípio da anualidade, tá certo? O princípio da anterioridade. O que acontece? A gente cria uma norma, principalmente em matéria tributária, e ele tem que ser aprovado esse ano, mas a gente só pode entrar em vigor a partir do próximo ano. Quanto às isenções, existe sim, de acordo com o Código Tributário, em algum momento, só que decaiu, que a gente chama de decaiu o direito, em que em determinado momento o servidor público, quando tinha só um imóvel em nome dele, ele poderia sim requerer a isenção desse imóvel. E era concedido, tá certo? Mas, de acordo com o nosso Código Tributário, que foi votado há mais ou menos há 3 anos, que é o que está em vigor hoje, 3 para 4 anos, não mais do que isso, e não é omisso no tocante a isso aí. Então, chama precluir o direito nesse aspecto. Se eu não estou enganado, o servidor público municipal de Mossoró teve isenção do IPTU até 2020. Até 2019. 2020 já teve que pagar o IPTU, todo servidor, já seguindo aí com as solicitações aí de cobranças do Executivo Municipal. Neste sentido, né, do servidor público, existe algum tipo de plano, planejamento aí para beneficiá-los? Existe sim. Foi das nossas metas, inclusive é uma das preocupações do prefeito, no tocante ao benefício que pode ser consolidado ao servidor. E, dentre eles, seria a atualização do Código Tributário, que seja amparado não só esse tema, especificamente esse capítulo, que nós vamos chamar de capítulo, que nós vamos incluir, mas também com uma questão do idoso, das pessoas que têm algum tipo de deficiência, como acontece com as declarações de imposto de renda junto à Receita Federal. Por exemplo, vou fazer um link aqui, uma contextualização. Dentro da declaração de imposto de renda, aquelas pessoas acima de 65 anos, tem a parte que é isento, não é verdade? Aí tem pessoas que têm diabetes, doenças degenerativas, como Parkinson, câncer, Alzheimer e outros tipos de doença, também existe a parcela que são isentas do tributo, e às vezes até 100%, dependendo quanto o valor da remuneração da pessoa. Então, a nossa preocupação hoje é fazer valer a extrema legalidade do direito tributário, de acordo com o nosso código. Porém, fizemos um planejamento, tem alguns estudos que estão em andamento, e nós vamos sim, no momento oportuno, estar aí atualizando o Código Tributário e contemplando esse tipo de situações, adequando ele a nível nacional. Nós temos aqui a participação da Nádia Comanetti. Ela diz: está muito caro o IPTU esse ano. Do meu apartamento veio mais caro, acima de 100%. Que reajuste foi isso, secretário? Nós temos que ver cada caso pontualmente. O que é que acontece? A questão do IPTU. IPTU, em regra, é 1% do valor do imóvel. Se tiver superior a isso, eu peço ao contribuinte que se dirija até a secretaria para que a gente possa estar aí dando atenção especial e ver o que é que está errado. Mas, em 2017, 2016 para 2017, houve uma atualização dentro de Mossoró na valoração mobiliária. E alguns imóveis teve um valor acima do que se deveria ter. O que acontece? Realmente foi um valor um pouco elevado e trouxe aí essa discrepância em valores. E hoje a gente não tem como alterar porque faz parte da lei lá atrás. A gente tem aqui o Geraldo, também está querendo falar de um caso específico. Ele disse: o IPTU da minha casa veio 530,44. Total a pagar com 25% deveria ser 397,83 e no papel tem 420. Eu gostaria de saber que cálculo é esse, a conta não bate. É verdade, é uma coisa bem pontual esse caso dele. Mas eu peço que ele se dirija à secretaria, tá certo? Nós ficamos ali na Avenida Alberto Maranhão.
ao lado do Colégio Sagrado Coração de Maria, carinhosamente chamado Colégio das Freiras, e estamos aí de 7 às 15, aguardando os contribuintes com um problema desse tipo, que eu considero problema, para a gente tentar resolver isso aí. Mas, na verdade, é 25% de desconto. A gente tem aqui a participação do Luiz Garcia, da Ruzinete. Ruzinete perguntando sobre o assunto que a gente já conversou, Luiz Garcia também. Tem gente perguntando sobre o horário de atendimento. Esta semana a Secretaria da Fazenda vai até 3 da tarde. Já falamos sobre isso. A Gilca pergunta quais são as pessoas que são isentas do IPTU. No momento, nós não temos isenção do IPTU. Ele é válido para todo contribuinte. Quero mandar um alô aqui para o Niel do Sumaré. Mamãe tem 91 anos, é viúva, paga IPTU. Tá ligado em vocês, tá certo então, Niel. Muito obrigada. Vonúvio. Carol, a gente fala também sobre as previsões, né? A Secretaria da Fazenda, ela não envolve só IPTU, né? Apesar de que existe aí toda uma demanda sobre este imposto, mas o que a Secretaria tem tido como iniciativa aqui no município de Mossoró com relação aos tributos? Nós temos vários tributos que são receita própria do município. Dentre eles, nós temos o ITBI, o próprio IPTU, nós temos a questão do ISS, temos parte, que é aí que está a principal receita do município, que é uma confusão na cabeça do contribuinte, quando se fala de ISS e ICMS, tá certo? A nossa principal receita, eu diria que é o ICMS. Aí alguém pode olhar e dizer, esse rapaz está louco, que o ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é do Estado. Só que, de acordo com a Constituição, o artigo 158, é claro, quando diz que 25% do ICMS vem para o município. Então, por isso que, para mim, na nossa cabeça, é a nossa principal receita. Como tem a questão também do IPVA. O IPVA nós temos direito, o município tem direito a 50%, ou seja, o governo do Estado repassa para os cofres do município 50% do valor do IPVA. Então, assim, de acordo com essas projeções, se nós continuarmos, nós temos todo um planejamento, lógico. Só que o que a gente chama é previsão de receita orçamentária, é uma previsão, não é a receita realmente que vai entrando. E de acordo com nossa previsão, tem se concretizado em janeiro, fevereiro está caminhando bem para se concretizar a nossa expectativa, mas eu volto a dizer, nós estamos num momento de crise sanitária, a retomada da economia ainda está, pelo menos no nível federal, não tem um plano, um projeto ainda de retomada, de reaquecimento, nós entendemos que deixou o pequeno com muita dificuldade e tal, e estamos voltando ao antigo normal, que existe um novo normal, ao antigo normal pouco a pouco. Mas eu acredito que nossas projeções, mesmo com esse momento de pandemia, nós vamos estar aí chegando e concretizando. Nós temos muitas participações aqui. O Paulo está perguntando se é verídico o projeto que será colocado na Câmara para retirar os juros dos IPTUs atrasados ao longo dos anos. Olha, eu não posso dizer nem afirmar se tem esse projeto, porque, de fato, ainda eu, que sou secretário da Fazenda, ainda não tomei conhecimento. Isso se existe esse projeto de lei, talvez seja por parte de algum vereador, por parte, não sei, mas nós não temos conhecimento ainda disso aí. Nós temos aqui o desabafo da Amélia, Amélia Diógenes. Ela disse, como fazer com o IPTU devedor quando a prefeitura não pagou meu salário e eu nem fiquei com salário de aposentadoria? Amélia Diógenes, obrigada pela sua participação. Nós temos aqui também uma participação, o Valtenor. Gostaria de saber se aposentado tem direito à isenção ou um parcelamento diferenciado e como fazer para quem tem escritura particular para iniciar os pagamentos de IPTU nesse caso. Vamos por etapa. A escritura particular é só dirigir até a secretaria, fazer o cadastro imobiliário e daí por diante você já é contribuinte de IPTU e começa a contribuir. Quanto a Amélia, não, se tem isenção ou não o aposentado, não tem. É o Paulo. É o Paulo. O dinheiro, então, do IPTU vai ser aplicado no que deve ser aplicado no município de Mossoró? Pergunta bastante pertinente e interessante. O dinheiro do IPTU, recursos de receitas próprias, não só o IPTU, mas bem como ISS, ITBI e dentre outros recursos próprios, as taxas ambientais, taxa de ocupação de uso solo, que nós chamadas receita própria de acordo com a Constituição, não tem um fim específico. Eles podem ser reinvestidos em infraestrutura, na parte de lazer, na parte de cultura, na parte da educação, da saúde. Ele não é uma verba carimbada como vem aquelas de Brasília. E falava-se muito em calçamento, em obras... Exato. Mas aí ele pode ser destinado para pavimentação asfáltica, calçamento. Ele não tem um fim específico. Pode ser utilizado de acordo com a necessidade do município. Tem que ser devolvido para a sociedade, mas não tem um fim específico.
uma destinação específica. Nós temos essa foi a pergunta do Francisco Gregório aqui pelo nosso WhatsApp e a Rita das Barrocas está fazendo o desmembramento de terreno após documento pronto. Qual o procedimento para o IPTU? Para fazer o desmembramento do terreno, o desmembramento de um terreno, primeiro ela faz junto ao cartório. O próprio cartório se informa a gente, a nós secretaria, mas caso ela queira antecipar, ela pode pegar o desmembramento, levar até a secretaria e aí já faz o registro dos lotes desmembrados ou da casa desmembrada, como ela queira, tá certo? E aí já faria o registro do imóvel. E fazendo o registro do imóvel, seria já contribuinte do tributo. Francineide do Centro, as pessoas que já faleceram deixaram 2 imóveis, são dispensados de IPTU? Não são dispensados. Isso é uma pergunta bastante pertinente também, que volta à temática que a gente tinha falado. Eles são possuidor do imóvel. Os herdeiros é quem responde pela dívida deixada pelo decúgio. No caso, o pai, o avô, quem deixou de herança para eles, ficou uma dívida, pelo que eu entendi, ficou uma dívida junto ao município de IPTU. E quem vai assumir a dívida é quem for o herdeiro do imóvel, que é os possuidores. Tá certo. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Tem muita gente participando, mas não tem mais tempo para nada. Secretário Ivo Franklin, secretário da Fazenda de Mossoró, obrigada pela presença. Eu que agradeço a você, Carol, agradeço a Vonúvio e aos telespectadores da TCM, do especial do programa Cenário Político, pela oportunidade de estar aqui tentando aclarar e trazer algum pouco de conhecimento sobre o tributo, IPTU. Obrigado pela disponibilidade, secretária. Você de casa pela audiência. Até amanhã. João Paulo Marques, concordo com você, os governos só estão tomando decisões aí quando a situação já está feia. Estamos falando sobre Covid. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra às 7h25. Boa noite e até lá.